Olá pessoal, bom dia. Agradeço a cada um de vocês aí que sempre nos acompanha pelo Face Thalita Mello e claro, sempre as palavras de vida que colocamos para cada um de vocês. Quero dizer para vocês que o Senhor é bom e a misericórdia dele estende-se de geração em geração. E é por isso que eu estou aqui para poder levar uma palavra diretamente ao teu coração nesta manhã abençoada. A Bíblia fala que muitas das vezes nós entramos por caminhos e muitas vezes não conseguimos contornar a nossa volta, porque muitas vezes tomamos atitudes sem consultar a Deus, muitas vezes agimos conforme o nosso querer. E o nosso querer, claro, não é o querer de Deus. A misericórdia de Deus, ela é sobre nossas vidas, mas muitas das vezes nós não reconhecemos isso e queremos sempre agir conforme achamos que é o correto. Mas quando seguimos por esse caminho, começamos a dar murro em ponta de faca e de repente tudo que estava construído começa a desmoronar, porque agimos de maneira sem consultar a Deus e agimos de maneira aquilo com o nosso próprio coração, e o nosso coração, a Bíblia fala que ele é enganoso. Aqui a palavra de Deus aos 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 16, nos fala sobre o desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis, elas são contrapostas às invisíveis. Então a palavra ela diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Ou seja, essa palavra nos mostra e nos fala quando o nosso homem exterior, o nosso físico, ele se corrompe. Como é se corromper? Quando nós agimos segundo a vontade do nosso coração, como foi dito. O nosso homem exterior todo dia ele peca. O nosso homem exterior todo dia se corrompe. A nossa carne, ela tem um poder muito forte. Então vem os desejos, vem muitas das vezes aquilo que nós colocamos no nosso coração, então colocamos para fora e acabamos se corrompendo. Muitas vezes nas nossas atitudes, no nosso querer, no nosso agir. Mas a Bíblia diz que o nosso homem interior, ele se renova todos os dias. E como que é se renovar todos os dias? Se renovar todos os dias é diante do Senhor. É estando diante do Senhor na sinceridade do nosso coração. Porque um dia nós confessamos a Cristo como nosso Salvador. Mas todos os dias o nosso velho homem que foi deixado nas águas quando batizamos, ele se levanta. Para quê? Para nos corromper. E nos corrompemos através dos olhos, do olhar, nos corrompemos através do falar, nos corrompemos através do tocar e nos corrompemos através do pensar. Mas o nosso homem exterior, ele se renova, porque quando nós nos colocamos diante de Cristo, ele entra com providência. A Bíblia diz que, filhinhos, eu quero deixar que vocês não pequem, mas se pecar, tem advogado que é Jesus Cristo para com o Pai. Então, para nós nos renovar, é preciso chegar até esse advogado chamado Jesus. E claro, o nosso homem exterior se corrompe, então quando nos colocamos diante desse Jesus, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Mas quando o homem não busca Deus, quando a mulher não busca Deus, de que maneira vai se renovar? De que maneira vai se restaurar? De que maneira vai sair da corrupção para não se corromper? O nosso homem exterior se corrompe, mas o nosso homem interior se renova. Então você tem que estar diante do Senhor, não para agradar o teu pastor, mas para você ser renovado pelo poder da palavra que é em Cristo. E a Bíblia diz mais ainda, diz da seguinte maneira: por isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente.
Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, as que não se veem são eternas. Ou seja, quando você tem um problema, o que você acha que é difícil vencer, a Bíblia trata esse teu problema, esse meu problema, como um peso, uma leve, ele se trata como uma leve e momentânea tribulação. Ou seja, todo problema que você passa, a Bíblia trata como uma leve e momentânea tribulação. Por quê? Momentânea porque vai passar, uma tribulação que vai se acalmar. Então, quando você se coloca diante de Deus, você começa a examinar as Escrituras, você começa a entender que a maior profecia é a palavra. A maior profecia não é quando alguém coloca a mão na tua cabeça e muitas vezes falam coisas que o Senhor não condiz com aquilo. Muitas vezes uma profecia colocada a mão na tua cabeça, ela não vai te levantar, ela vai te destruir. Porque as pessoas, elas querem elevar o seu ego. E como você sabe, em muitas pregações em determinadas igrejas, o irmão está pregando, o pastor está pregando, o presbítero está pregando, o obreiro está pregando. E a igreja nem sabe que o cara está pregando e está dando glória a Deus. Para você dar glória a Deus, você tem que entender o que a pessoa fala. Porque glória a Deus é uma concordância. Como você vai concordar com uma coisa que você nem ouviu e nem entende? E muitas das vezes uma profecia dita dentro da igreja é para elevar o ego de quem está pregando. Porque a igreja delira. O pessoal glorifica sem entender o que está acontecendo. Mas aquela profecia veio para te destruir. A maior profecia dita, pregada, falada, é a palavra do Senhor. Porque quando você começa a examinar as Escrituras, como esta passagem que está aos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, fala que as coisas visíveis são contrapostas às coisas invisíveis. Ou seja, quando o seu homem exterior se corrompe, o seu interior se renova. A Bíblia nos ensina isso. Mas se você não entende a palavra, você nunca vai se renovar. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são dela que de mim se justifica e julgai se nela a vida eterna. Para mim apresentar Jesus para alguém, eu tenho que conhecer Jesus. Eu posso apresentar a minha esposa para alguém porque eu conheço ela. Se eu não a conhecesse, não teria como apresentá-la. Para você apresentar Jesus, você tem que conhecer, saber quem foi Jesus, as maravilhas que ele fez, as maravilhas que ele faz, a obra que ele opera na tua vida, o que ele fez na tua vida. Aí sim, você vai ter algo para apresentar. Mas aí você tem um problema e a Bíblia trata o seu problema como uma leve e uma tribulação. Talvez o câncer, talvez a enfermidade, talvez o desemprego, talvez o casamento destruído, talvez a sua vida que foi lançada na macumba, talvez o teu nome foi amarrado na boca de um sapo, talvez entravou suas pernas e você não consegue andar. Mas em meio a esses problemas, o Senhor trata tudo isso como uma leve e momentânea tribulação. Porque muitas vezes colocamos o nosso coração naquilo que vemos, mas é naquilo que não vemos que temos que crer. Porque quando nós agimos dessa forma, nós somos bem-aventurados. A Bíblia diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias, as que não se veem são eternas. Ou seja, tudo que você está vendo aqui um dia vai passar. Um certo homem disse que a nossa vida é como um passageiro que está dentro de um ônibus. E o próximo ponto você vai descer. Esse próximo ponto que você vai descer é a sua vida que um dia na terra vai se acabar. Seja você arrebatado, ou seja você que venha a falecer, mas você vai ter um encontro com Deus. Talvez Jesus volte agora e arrebate a igreja, mas talvez ele volte em particular, como nesse momento, e nessa madrugada que se passou, e nesse dia que está fazendo, Jesus está voltando para muita gente. Acontece que muitas vezes o homem e a mulher não se preparou para esse encontro. Ou seja, o seu exterior se corrompeu e o seu interior não se renovou. Nós que conhecemos a palavra, nós que pregamos a palavra, nós temos que ter a consciência e o entender que nós temos que levar a verdade. E a verdade, muitas vezes, ela não vai ter, as pessoas não vão querer te ouvir. Porque a verdade, a palavra do Senhor é verdade. Mas a palavra do Senhor hoje está distorcida. Hoje estão pregando um evangelho mentiroso, um evangelho falso, que só fala de riqueza, de bonança. E a Bíblia diz que nós não temos que juntar tesouro na terra, onde o ladrão consome, onde a ferrugem destrói. Não, nós temos que juntar tesouro no céu. Porque lá o ladrão não vai consumir. Lá o ladrão não vai te roubar. Lá a ferrugem não vai destruir. Não. Mas nós, muitas das vezes, nos enganamos com esse evangelho falso. E como você deve fazer para não se enganar com o evangelho falso? É simplesmente examinando as Escrituras. Porque muitos falsos profetas se levantou. A verdadeira palavra não querem pregar
A verdadeira palavra é o arrebatamento, é a volta de Jesus que vai levar a sua igreja. Mas hoje estão pregando riqueza só aqui na terra. Nós temos que estar diante de Deus para que nós não venhamos se corromper. Porque muitas das vezes, quando o homem exterior se corrompe, muitas das vezes o homem interior não se renova. Ele não consegue se renovar. Então a carne desce à sepultura. E para onde você foi? Para onde você vai? Nós temos que servir a Deus com a consciência de esperarmos Ele todo dia. Mas muitos crentes se preparam só para o dia da ceia, onde diz que a ceia é santa e tratam como santa ceia. A ceia não é santa. A ceia é apenas uma ceia onde nós relembramos a morte de Jesus ali. Onde nós comemos do pão, comemos da carne dele, simbolicamente falando. E Jesus diz, fazei isso até que eu volte. Ou seja, celebrar isso até que ele volte. Por que nós relembramos a morte de Jesus? Porque quando Jesus ele foi crucificado e ele foi para aquela sepultura, quando aquela mulher, elas foram para poder ver o corpo de Jesus, chegando ali o corpo não estava mais. Se o corpo de Jesus estivesse ali, o que seria de mim, de você? Seria um falso Jesus que pregou, mas pregou mentiras. Não, o nosso Jesus, ele veio, pregou a verdade, viveu a verdade, foi crucificado e ressuscitou. Ele dizia, olha, destruirei esse templo e em 3 dias reconstruirei. Ou seja, ele estava falando dele, que ele iria ser morto, mas em 3 dias ele iria ser ressuscitado e iria nos dar palavra de vida e vida com abundância. Então quando nós participamos da ceia, é para isso, é para relembrar esse momento. Porque se ceia fosse santa, todo mundo que comesse ia morrer, porque todos têm pecado. Mas a ceia é simplesmente um ritual para que nós venhamos lembrar desse momento. Mas muitas das vezes o crente se prepara para esse momento. Eu vou me preparar hoje, eu vou jejuar hoje, porque amanhã é ceia. Não, meu amigo. Você tem que jejuar, se consagrar e se preparar todo dia. Porque muito mais importante do que uma ceia é a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor pode ser hoje, pode ser amanhã, não sei, pode ser daqui a 10 anos, mas ele pode vir em particular para você hoje. Talvez esse dia que você está vendo, à noite você não vai ver. Porque seus olhos podem se fechar e você descer a sepultura. Como vai acontecer com muitos, como já aconteceu com muitos. Minha mãe serviu a Deus a vida toda. E o corpo dela desceu a sepultura. Se ela não se preparasse, iria para onde? Porque muitas vezes você está 50 anos na igreja, mas não está preparado. Você está como as 5 virgens loucas. Que tinha a botija, mas não tinha o azeite. Você tem que ter a botija e você tem que ter o azeite. Porque quando o bradar do noivo acontecer, aí, meu amigo, você vai estar preparado e vai entrar com ele para as bodas. Então, ainda que o seu homem exterior se corrompa, o seu interior vai se renovar. Se você se corrompeu, se renove hoje. Se você se corrompeu, não espera o horário do culto para se renovar. Dobre o teu joelho no teu quarto e fale com Deus. Deus, me renove, me restaure. Porque todo dia eu me corrompo, mas todo dia eu vou estar na tua presença. Não para me justificar, mas para que o Senhor me justifique. Então, fique com essa palavra e Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço a cada um de vocês que sempre nos acompanha no Face Thalita Mello. E através do meu lar, eu quero desejar um dia de paz, de alegria e que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz e Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?